Ei, tem uma pergunta que durante anos eu vi várias e várias vezes ao longo desse tempo, que eu comecei a fazer vídeos sobre Neville e a lei da consciência, e tenho certeza de que é uma pergunta que você também já se fez em algum momento e é esta. Me dizem, Raul, já imaginei o final. E agora o que eu faço, né? O que eu espero? Ajo, escrevo para a pessoa, ou mudo de trabalho, ou peço demissão, ou envio o currículo, ou simplesmente fico sentado, sentada, esperando. E sendo honesto, acho que essa é uma das perguntas mais importantes que qualquer pessoa que estuda Neville tem que responder. E sabe por quê? Porque dependendo de como você responde, pode viver completamente em paz e com confiança. Ou pode passar meses tentando ajudar e direcionar o universo ou Deus a te dar, você dar. E eu te digo isso porque isso é algo que aconteceu comigo, sabe? E isso aconteceu comigo antes de conhecer e estudar, obviamente, sobre a lei da consciência, porque por muito tempo eu desejava coisas, sabe? E eu queria vê-las, queria negócios, queria situações, e ficava animado e entrava nesses estados sem saber que tinha feito isso, porque eu não sabia o que era um estado. E o que acontecia depois que minha mente começava a planejar? Sim, ok, como eu faço? Será que é uma boa ideia fazer isso? E o que você acha de abrirmos um sushi? Aquele sushi está indo muito bem, vou abrir um ou não, melhor abrirmos um lava-rápido, sabe? Coisas assim. E era a minha mente que estava dirigindo minhas ações. Então, sem perceber, eu já tinha saído completamente do estado de emoção no qual eu tinha entrado. E era só um estado, só isso, sabe? Porque pensa nisso. Essa pergunta que a gente faz de o que eu faço para que aconteça, só pode ser feita por alguém que ainda sente que não tem aquilo que quer, né? Se é que eu me expliquei. E quando entendi isso do Neville, foi o que fez com que o quebra-cabeça se encaixasse, sabe? Porque Neville nos diz algo que no começo parece completamente absurdo, porque ele dizia que entre a assunção do desejo realizado e sua manifestação, ou seja, sua expressão neste mundo tridimensional. Pois ele dizia que não há nada a fazer, não há nada que você precise fazer, e é aí que a maioria das pessoas fica com os olhinhos brilhando, sabe? Dizem, olha, não preciso fazer nada. Sim, quando lemos isso pela primeira vez pensamos, como assim nada, não faço nada? Mas não, isso não é o que Neville está te dizendo, sabe? O que Neville está te dizendo vai muito além, é muito mais profundo, porque o que ele está dizendo é que o seu trabalho não consiste em fabricar a manifestação. O seu trabalho consiste unicamente em se tornar interiormente a pessoa que já vive essa realidade, nada mais, sabe? O homem interior é quem se transforma internamente e, por consequência, o homem exterior o segue. Porque pensa nisso, imagina que você já tem esse relacionamento, não que você vai ter, mas que já tem nesse momento. Me diz, você passaria o dia inteiro se perguntando, como conseguir isso? Não, porque já faz parte da sua vida, já faz parte do seu dia a dia. Você ficaria obcecado o dia inteiro assistindo vídeos e ouvindo áudios sobre como manifestar uma pessoa específica? Ou se for o caso de um negócio ou dinheiro, você não vai ficar o dia inteiro fazendo isso. Porque a partir dessa identidade, o amor e o dinheiro, né, ou seja lá o que você quiser, deixaram de ser um problema para você. Sim, estou me explicando, entende onde quero chegar? Outro exemplo, imagine que você já está completamente saudável. Você continuaria se perguntando todos os dias se já está se curando? Também não, né? Porque você já não é mais essa versão. Esse é o detalhe, é aí que está o segredo. Normalmente, aprendemos que primeiro mudamos as ações e depois muda a nossa identidade. Mas Neville dizia exatamente o contrário. Primeiro muda a identidade e então as ações mudam sozinhas, de forma natural, e isso muda absolutamente todo o panorama, toda a perspectiva muda. Aí, agora tem uma expressão que hoje se ouve muito, vemos isso todos os dias, que é essa coisa da ação inspirada. Sim, e embora eu entenda perfeitamente o que isso quer dizer, acho que a maioria das pessoas se confunde com essa parte. Sabe, porque então começam a superanalisar tudo, e por isso acabam tendo paralisia por análise. Essa ação vem do meu ego?
É o universo falando comigo? Será uma ação inspirada? E o que acontece quando transformam a manifestação em mais um projeto? Sabe? E agora não só precisam imaginar, mas também têm que ficar atentos para interpretar cada pensamento que aparece. E a verdade é que isso é muito cansativo. O que acontece? Você acaba largando tudo, joga a toalha e diz: isso não é para mim. Agora eu gosto de ver isso de outra forma e acho que vai fazer sentido para você, porque você não vê como ações inspiradas, mas sim como ações naturais. Porque quando você muda de identidade, você começa a agir de forma diferente e faz isso sem perceber. Hoje, por exemplo, saí para correr e do nada me veio à mente uma pessoa e pensei em mandar uma mensagem para cumprimentá-la. E ela me respondeu super rápido: "Ei, estava pensando em você." Literalmente ela escreveu: "Senhor, estava pensando em você." Foi o que ela me disse. Vai sair algo bom disso ou não? Não sei, vai se ajeitar como tiver que se ajeitar. Então um dia você liga para alguém, outro dia aceita um convite, outro dia decide sair, outro dia manda um e-mail e, enquanto faz isso, você não sente que está manifestando. Você só está vivendo, sabe? E dias depois, semanas depois, não sei quanto tempo, não me pergunte, mas você olha para trás e percebe: olha, agora entendo. Foi naquele dia que tudo começou. Sim, é isso que Neville chamava de ponte de incidentes. Sim, imagine que você quer se mudar para um apartamento. Um apartamento novo. Você fecha os olhos, se vê morando lá, abre a porta, sente as chaves nas mãos, caminha pela sala. A cozinha é branca. É super fresca, ampla. E você vai e se deita no seu quarto e por vários dias volta a esse estado. É um estado de paz e tranquilidade. O que começa a acontecer? Acontece algo muito curioso porque o desespero desaparece. Você já não verifica 50 vezes por dia as páginas do Facebook procurando apartamentos. Você já não pensa. E se nunca aparecer, por quê? Você não pensa assim porque psicologicamente você já está lá. Você já experimentou estar lá. E justamente quando você para de correr atrás, é quando essas oportunidades começam a aparecer. Alguém fala com você, você vê um anúncio que não tinha visto antes, conhece alguém, aparece um apartamento com as mesmas características que você quer. E vai aparecer como se fosse coincidência. Mas o que acontece? Neville te daria uma bronca e diria: "Ei, não é assim. Se eu digo dar bronca é porque já sonhei com isso e em um dos sonhos eu sonhei que ele me dava uma bronca. E eu sonhei, e não era como vemos nas fotos dele jovem agora, ele já estava mais velho e eu sabia que era o Neville. Mas enfim, o caso é que Neville, isso é o que ele te diria. Ele diria: essa é a ponte de incidentes se desenrolando." Agora tem uma frase que faz muito sentido para mim, que diz que suas ações não são a causa da sua manifestação, mas sim que suas ações fazem parte da manifestação. Então você vê a diferença nisso, porque a gente acredita que age para conseguir, mas a ordem é completamente diferente. Primeiro você é e depois age como consequência do que você é agora. Se estou me explicando bem, é como um espelho. Pense em você se penteando diante do espelho. Você não vai mexer no cabelo, nem vai pentear o cabelo no espelho. Você sabe perfeitamente que o reflexo não é a causa do seu penteado. A causa é você. Você vai pegar a escova e vai se pentear. Eu não faço isso, mas é só um exemplo. É exatamente isso que ocorre com a realidade. Mas nós queremos ajustar o reflexo, mudando pessoas, circunstâncias, conversas, tempos. E aqui aprendemos que não. Primeiro você se move por dentro, você muda de estado. E quando faz isso, o reflexo não tem outra opção a não ser se reorganizar. Certo? E além disso, outra coisa importante é que acho que isso também tira um peso das suas costas. Sabe, porque tem pessoas que vivem com medo do que fizeram ou do que não fizeram. Como se uma decisão pudesse destruir toda a sua manifestação e todo o trabalho que você fez. Mas a verdade é que, se você realmente assumiu esse estado, não vai andar pela vida com medo de errar. Você simplesmente vive a sua vida. Sabe, você vive sua vida normalmente, com confiança.
E a partir desse estado, as decisões aparecem com a maior naturalidade. Beleza? Então, da próxima vez que você se pegar se perguntando: "Ei, o que eu faço agora?" Bom, então perceba que essa mesma pergunta é o sinal para não buscar uma ação nova, mas sim voltar para o único lugar onde você realmente tem poder. Onde é esse lugar? No agora, na sua imaginação, no seu estado de consciência, na sua nova identidade onde você está habitando. Certo? E lembre-se que a ponte de incidentes não é algo que você constrói. Você não vai construindo essa ponte. É uma ponte que aparece quando você deixa de se identificar com a pessoa que ainda acredita que está faltando algo para ela. Beleza? E beleza? Isso acontece, você solta as dúvidas, solta o esforço sem sentido e começa a ser, de forma natural, a pessoa que decidiu ser, e pronto. Parabéns! Beleza? Porque no final, a consciência, como Neville nos dizia, é a única realidade. E quando essa consciência muda, todo o resto, mais cedo ou mais tarde, o exterior reflete isso. Beleza? Então, é isso por hoje. Espero que faça sentido para você. E antes de ir embora, quero te lembrar que nos dias 1 e 2 de agosto teremos nossa segunda edição do Retiro Metafísico. Vai ser incrível. Você vai adorar. Vamos abordar reprogramação mental, cabala e metafísica aplicada no dia a dia, biohacking e muito mais. Se tiver interesse, deixarei o link do WhatsApp na descrição para mais informações. E se você tiver alguma dúvida sobre essa questão da ponte de incidentes, ou quiser me contar sobre uma ponte de incidentes que você tenha vivido e que te levou a manifestar seu objetivo, me conte nos comentários. Na verdade, eu gosto muito de ler esse tipo de depoimento. Tudo bem? Então, eu te agradeço por estar aqui, te mando um grande e forte abraço. E sem mais, aqui no Domina Tu Mente com Raul, a gente se vê no próximo videoprograma. Até logo e tchau!